Eu queria finalizar o nosso painel antes de passar para as perguntas da plateia, para o meu xará Bernardo. Bernardo, por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos, obrigado pelo tempo e pela atenção, obrigado Bernardo, colegas aqui do painel. Eu não tenho apresentação, então eu vou tentar fazer um depoimento direto e pragmático com viés de empreendedor, com ônus e bônus de quem tem o viés de empreendedor e de quem ainda acredita que o etanol celulósico vai ser o próximo bilhão de litros no Brasil. E vou explicar por quê. Há mais ou menos 5 anos atrás, exatamente um evento como esse, a gente viu uma apresentação de alguns fornecedores de tecnologia e naquele momento que o Arthur desenhou, talvez de euforia, mas em que os Estados Unidos lideravam um movimento de que a próxima onda energética de economia de baixo carbono vinha através do carbono de celulose, do açúcar de celulose convertido em etanol, como Advanced Biofuels ou como químicos. E nós construímos a GrãBio pensando numa agenda de como inserir o Brasil competitivamente na economia de baixo carbono. Então, como crenças nós tínhamos que a economia de baixo carbono era uma realidade, que os mandatos americanos e europeus iam sustentar essa nova indústria, mesmo que os mandatos brasileiros atrasassem, que o Brasil tem uma capacidade de produção de biomassa barata e abundante incomparável, então a vantagem comparativa brasileira ainda é, a olhos vistos, a mais notória no mundo. E nós pensamos a empresa com modelo de empreendedorismo agnóstico à tecnologia. O que significa que nós compraríamos ou complementaríamos com as tecnologias mais competitivas no momento do próximo investimento. Em 2012 haviam algumas tecnologias disponíveis, nós escolhemos uma específica, que tinha investimento numa planta demo, e desenvolvemos a GrãBio a partir dessa primeira tecnologia, imaginando que, ao produzir o etanol de celulose, demonstrando o carbono de biomassa brasileiro competitivo com o etanol 1G no Brasil, nós não teríamos uma questão de competição de demanda ou com a demanda, mas competição com o custo de uma demanda estabelecida e o bônus de exportar esse etanol para os mercados americanos e europeus que prometiam para a indústria nova um prêmio de preço. No início nós construímos a GrãBio pensando 4 áreas distintas. Uma, desenvolver uma área de biomassa. Biomassa consistiria em colher palha e entregar a palha para conversão em carbono de celulose abaixo de $30 a tonelada. E nós o fizemos. Nós já colhemos mais de 400 mil toneladas de palha e as últimas 30 mil toneladas de palha em custo contábil ficaram abaixo de R$100 a tonelada, já com depreciação. Então nós chegamos abaixo dos $30 de tonelada de biomassa entregue. E em paralelo desenvolvemos um programa de cana-energia, há também 5 anos atrás, liderado pelo Gonçalo. E a cana-energia nossa hoje, com as variedades que nós já temos, nos aponta um custo alternativo de biomassa, já pensando o bagaço excluído o caldo, abaixo de $23 a tonelada. Nós achamos como chegar abaixo de $20 a tonelada. Então, no bloco de produção de biomassa e competitividade de biomassa, que era algo que nós desenvolveríamos internamente, seja em know-how de logística ou desenvolvimento próprio da cana-energia, nós superamos o plano ou os sonhos que nós tínhamos em 2012. A segunda etapa seria comprar uma tecnologia que convertesse essa biomassa em açúcar e depois associarmos com quem teria a conversão desse açúcar, seja para etanol ou para bioquímicos, e nos acessar seus mercados de bioquímicos. A primeira tecnologia que nós compramos não funcionou, sobretudo o pré-tratamento. Então, ao longo de mais ou menos 1 ano e meio, nós tivemos que trocar esse pré-tratamento. Diferente do que tínhamos no plano, tivemos que comprar tecnologias, adaptamos essas tecnologias à nossa realidade e, finalmente, no ano passado, nós rodamos a nossa planta com a mudança de tecnologia do pré-tratamento, já demonstrando escala, chegando a 40% de produção. E agora nós precisamos fazer outros investimentos, mas não são mais investimentos de risco tecnológico. São investimentos que complementam, sobretudo, tempos de residência. Originalmente, as tecnologias prometiam uma conversão abaixo de 5 toneladas de biomassa para 1 tonelada de etanol produzido, um custo de enzimas mais ou menos $100 a tonelada por agora, essa época 2017, 2018,
E a biomassa, se fosse entregue abaixo desses tais $30, dariam o tripé de competitividade do etanol celulósico demonstrado abaixo do custo de produzir etanol 1G, sem o investimento agrícola. Porque no caso do EG, o investimento, ou EBITDA final, o lucro operacional final, não requer o investimento agrícola subsequente. Então, ao longo desses anos de aprendizado, eu acho que a gente tem um seminário inteiro para contar as lições. É mais difícil, mais caro e mais longo do que a gente pensava. O que nós imaginávamos originalmente de sermos totalmente agnósticos e encontrarmos tecnologias de prateleira pronta que ou montasse o nosso modelo ou complementasse, não se fez uma realidade. Nós tivemos que desenvolver tecnologia própria, comprar empresas de tecnologia. Hoje a GrãoBio tem mais de 370 patentes e pedidos de patentes firmes nessa área. A maior parte delas nos Estados Unidos. Fora as patentes agrícolas na área de cana-energia. Então nós viramos uma empresa de conhecimento quando nós achávamos originalmente que nós seríamos só os empreendedores, nós faríamos projetos e compraríamos as tecnologias prontas. Nós já nos mantemos agnósticos. A GrãoBio não se coloca como uma empresa licenciadora. Nós não vamos licenciar a tecnologia, vamos fazer projetos. E na medida em que a primeira planta seja demonstrada para a segurança de um próximo parceiro, nós aportamos know-how ou que nós aprendemos na próxima planta. Outro aprendizado duro, bancos não gostam de pioneirismo, exceto o BNDES. Então os bancos têm uma reação clara, dizem, olha, se é a primeira, você tem que primeiro provar a primeira determinados indicadores até que eu financie a sua segunda. Então nós temos uma curva para que a primeira seja demonstrada com lucro, não necessariamente com o de-risking tecnológico, não necessariamente demonstrando que a escala industrial já foi demonstrada, mas com lucro para que a segunda planta seja financiada. É mais difícil inovar no Brasil. É mais fácil inovar em outros ambientes. Sobretudo porque o Brasil muda de ambiente, muda de cenário. E o que nós achávamos que seríamos um hedge natural de exportar o produto para onde o preço seja reconhecido, o preço de carbono seja reconhecido, se dá na parte final do negócio, mas não no ínterim, não no meio do caminho. Então essa travessia é mais difícil de fazer no Brasil. E tem várias razões. Nós ainda temos um modelo muito cartorial, as taxas não são inteligentes, os impostos não são inteligentes, então inovar é mais caro no Brasil. A Bioflex produziu, depois que nós mudamos a tecnologia, nós chegamos a produzir 10 milhões de litros aproximadamente, já testamos o etanol no mercado internacional e demonstramos que o mercado americano já paga 70% mais do que a alternativa de mercado brasileiro e nós achamos que pode chegar a 2 vezes, dependendo da época do ano. Sobretudo Califórnia, Alemanha e Suíça. Muito bem, então, com esse cenário e com esses aprendizados que eu apresentei, eu acho que nós já estamos em fases do que era aquele plano original de 2012, com 3 anos de atraso, demonstrado que a biomassa pode ser entregue e é entregue abaixo dos tais $30 a tonelada. Nossa parceria com a Novozymes nos leva a acreditar que vamos chegar com a customização das enzimas e otimização das enzimas a um custo competitivo como nós esperávamos. A fermentação com leveduras próprias já é eficiente ou mais eficiente ainda do que nós esperávamos. E a estabilidade industrial, que é um fator que nós derrapamos durante mais ou menos 2 anos, também já está bem estabelecida. Então essa curva que o Stuck mostrou é bem parecida com a nossa curva. Originalmente o pré-tratamento não se sustentava, ele não conseguia manter uma operação contínua por mais de 5 ou 6 dias, porque aconteciam furos, problemas de transporte da biomassa. Nós mudamos fundamentalmente o processo e agora, embora nós tenhamos um desempenho menor do que era aquele de conversão de biomassa para etanol, o sistema é confiável e contínuo. Então o que nós acreditamos é que, na medida em que tivemos que adaptar alguns desses processos, como por exemplo, tempo de residência de enzima, que originalmente era prometido abaixo de 24 horas e nós precisamos chegar a 90 horas, então é custo de tanque para que essa residência de enzima aconteça, nós não temos questões tecnológicas do nosso ponto de vista. Eu estaria pronto para fazer a próxima planta. Então, se eu tivesse investimento financiável hoje, eu estaria já desenvolvendo a próxima planta e nós temos conversas com
empresas que se aproximam de nós e já estão dispostas a pensar projetos em conjunto conosco para uma próxima planta de etanol 2G. E eu acho que esse é o grande teste do 2G. Eu acho que nós vamos ainda esperar alguns meses, talvez um ano, para que o anúncio de uma próxima planta 2G, de quem já opera a primeira, seja o ponto de realidade do etanol celulósico. Eu acredito hoje, depois de ter passado todo esse histórico e quebrado tanta pedra ao longo desse tempo, ainda sou crente de que o carbono de celulose é uma realidade muito mais clara hoje do que foi ou era há 5 anos atrás, quando eu decidi investir pela primeira vez. A curva do carbono de celulose para químicos vai viver uma barreira do equivalente do fóssil, porque o petróleo acima ou abaixo de 55 a 50 dólares é um desafio para o bioquímico. Então a curva ficou mais longa para o bioquímico, mas não para o etanol de segunda geração, não para o Advanced Biofuels. O mandato europeu é um mandato muito promissor. Se as taxas que o Martin mostrou ali, as taxas de consumo do blending para 2030 forem o que está sendo anunciado, a Europa precisaria de pelo menos 44 plantas de 50 mil toneladas de etanol 2G até 2030. Então tem uma demanda clara para uma demonstração de, não só dos pioneiros, mas a demonstração de quem ainda acredita nesse negócio. Então eu acho que eu gostaria de terminar a apresentação deixando algumas perguntas para a plateia antes que as perguntas venham. De onde vocês acham que virá o próximo bilhão de litros de etanol para o Brasil? O que indica hoje, com o primeiro déficit de mercado do Brasil, estamos importando o net mais do que exportando pela primeira vez, provavelmente o próximo bilhão de litros vem dos Estados Unidos. Se vier do Brasil, ele vem do milho, vem da cana-de-açúcar tradicional, vem do mix de cana-energia ou vem do etanol 2G? Essa resposta, eu acho que é parte do que guia a nossa crença de que o etanol 2G vai ser parte fundamental desse próximo bilhão de litros nas alternativas que nós temos, ainda independente de ter uma política clara. Agora, uma pergunta que eu ouso responder é que, infelizmente, enquanto eu pergunto de onde virá o próximo bilhão de litros e a resposta não é clara a resposta para onde irá o próximo bilhão de litros de etanol celulósico. Ele irá ou para os Estados Unidos ou pela Europa. Eu não acredito que esse próximo bilhão de litros de etanol celulósico, infelizmente, virão para o Brasil por falta de política pública competitiva. Obrigado.